de Jesus Cristo. Olá, amigos! Muita paz e muita luz para todos! Nós estamos iniciando mais um Despertar Espírita pela tvnovaluz.com e pela Rádio Rio de Janeiro 1400, mas também para a nossa querida rede Amigo Espírita. Muito obrigada pelo seu carinho e pela sua audiência, pela sua participação aqui conosco. Que Jesus possa abençoar esta produção do Clube de Arte e do Grupo Espírita Eurípides Bassanufo, o Recanto da Prece. Essa é a TV Nova Luz, iluminando o seu dia. Gente, olha só, pessoas em necessidades, atritos familiares, dificuldades no relacionamento social, crianças sem a orientação necessária para o seu bom desenvolvimento como cidadão. Esses são apenas alguns dos dramas sociais notáveis com os quais nós convivemos diariamente. O respeito e a solidariedade são fundamentais para uma convivência em sociedade. Quando nós respeitamos os outros, nós aprendemos também a respeitar o ambiente e a nós mesmos, tudo que está à nossa volta. As pessoas com as quais convivemos, com todos, porque isso é fundamental para que o mundo seja um lugar melhor. Não só para nós mesmos, mas para a nossa família, os nossos amores, nossos amigos, para todos aqueles que o habitam. Como construir uma sociedade mais justa e mais humana? O que nos ensina o Mestre Jesus através de suas parábolas? Como conviver de forma saudável no mundo de hoje? Está no ar o Despertar Espírita. O Despertar Espírita de hoje vai falar sobre respeito e solidariedade. E para tratar deste assunto tão fundamental em nossas vidas, nós convidamos Leila Brandão. Ela é escritora, expositora espírita e apresenta a série Desafios da Vida nas videoaulas transmitidas pela TV Nova Luz. Bem-vinda, Leila, ao nosso programa. Olá, Yasmin. É tão bom estar aqui com vocês, nesse Recanto da Prece. Na verdade, a maior prece que nós realizamos é estar disposta ao trabalho, né? Verdade. E como a gente foi treinada desde pequena a falar, então que a nossa fala tenha o apoio da espiritualidade que aqui nos rodeia, nos amparando, para que a gente possa atingir o coração da nossa gente. Isso. Eu acho que nós somos privilegiados, porque falar de Jesus em todos os momentos da nossa vida é um treinamento, porque de tanto falar, quem sabe acaba fazendo, né? Quem sabe a gente bem. acaba fazendo. Eu não vou ter nenhuma desculpa quando chegar na dimensão espiritual. É verdade. Mas você não aprendeu porque você não quis, porque não faltou oportunidade. Gente, nós estamos sendo acompanhados por companheiros do Brasil e do mundo. E nós ficamos cada vez mais emocionados. Nós temos às 9 horas a nossa prece. Tem companheiros que residem próximo à faixa de Gaza, companheira querida, falando que aproveita esses momentos para orar e vibrar por toda aquela região que está sendo tão sofrida. Companheiros no Irã estão entrando em contato, dizendo que estão orando conosco, a fim de que os companheiros lá sejam beneficiados com a paz, com o amor. Então nós estamos no mundo inteiro. Venha participar conosco e divulgar esse trabalho. Que coisa abençoada essa internet, gente. É uma coisa abençoada. Tudo, né? Por mais que tenha os seus defeitos, os seus desafios, assim, às vezes horríveis, porque divulga muita inverdades, né? E às vezes tenta achincalhar a vida de alguns, mas com tudo isso é
tão maravilhoso a gente poder estar hoje em qualquer parte desse universo, desse mundo, e quiçá do universo, a gente não sabe, né? A gente está em toda parte desse mundo. Eu falo isso, Yasmin, até porque eu sou muito beneficiada que esses programas que nós gravamos aqui, a minha filha mata a saudade da mãe. Coisa boa. Ela mora em Los Angeles e fala assim, mãe, olha, escolhi alguns programinhas só para ficar te ouvindo. Ai, coisa boa, isso é uma delícia, né? É muito então bom. a gente está perto uns dos outros, nós estamos próximos. Você que está aí nos ouvindo, nós estamos juntinhos, viu? E que toda essa energia que nós já sentimos aqui, pela ambiência espiritual que nos favorece, pela responsabilidade que nós estamos tendo, né, de divulgar a palavra do Cristo, essa ambiência, nós estamos dentro de uma casa espírita, olha que bom. Num local onde nós realizamos as palestras públicas, onde nós rezamos diariamente para manter a ambiência, as camadas vibratórias de proteção. Então, que toda essa energia chegue aí a você, a sua vida, abrindo as portas da sua caminhada com muito amor. E nós estamos falando sobre um tema hoje, vamos refletir, que é sobre respeito, consideração. Como é que é isso, Leila? Porque, antes de mais nada, a gente precisa ter respeito a nós mesmos, né? É verdade. O respeito, no Livro dos Espíritos, a gente vê uma ênfase muito grande com relação ao respeito, porque o que Moisés veio fazer ao mundo foi trazer o código do respeito. Quando ele escreveu através dos 10 mandamentos, os 10 mandamentos são códigos de respeito que nós temos que desenvolver na nossa vida. Parece que é fácil, mas não é. A gente não só não se respeita, não é? Porque a gente muitas vezes tem uma autoestima muito prejudicada, às vezes a gente faz exercício além do que o corpo suporta, a gente sempre exagera nas coisas numa total falta de respeito a você mesma, sem falar na dimensão parapsicológica ou psicológica. Nós estamos falando praticamente do físico. Mas o respeito é uma conquista muito grande do ser humano. Para isso, Deus, na sua organização com relação ao planeta Terra, ele enviou Moisés, aquele trabalhador incansável, enorme, né, gigante. Eu fico imaginando o trabalho de Moisés, 40 anos com aquele povo caminhando pelo aquele deserto, até receber o código de respeito maior, que é o amor a Deus, amor a si mesmo, respeitar o próximo, não faça o outro que não queira que faça você. Então, o respeito é fundamental na nossa caminhada evolutiva. Digamos assim, é o primeiro item. Se eu não consigo entender que o meu direito acaba onde começa o direito do outro, se eu não consigo praticar isso na minha vida, eu estou me autodestruindo e não estou contribuindo para a evolução da sociedade. Porque a sociedade é baseada em respeito. Então, a gente já começa com uma percepção de que há necessidade de uma autodisciplina. Nós precisamos disciplinar-nos na alimentação, nos cuidados com o corpo, nós precisamos disciplinar a nossa mente, identificando os pensamentos que trazem um desrespeito a nós mesmos, porque nos abrem campos vibratórios através dos quais entidades perniciosas podem nos acessar. Tudo vem do pensamento. Então a gente tem que identificar aquilo que nos convém, que vai nos trazer paz, alegria e tentar alijar utilizando técnicas que existem por aí, como a leitura, a oração, a música. Trazer para os nossos ouvintes essa contribuição dos 5 S's. Toda vez que eu inicio um ano, nós estamos iniciando praticamente 2015, porque tivemos tantos eventos, né? Tudo parece que só começa depois do carnaval, né? Estamos iniciando agora. É bom a gente refletir sobre essa contribuição pedagógica que os japoneses nos trouxeram, que é esse famoso 5 S's. 5 S's quer dizer 5 sensos. E como Kardec era o bom senso encarnado, eu tenho certeza que ele aplaudiu ou até colaborou para a inspiração desses japoneses depois da destruição do Japão na Segunda Grande Guerra. Então, o primeiro S eles chamaram de senso de utilização,
que é você deixar na sua vida só o que é útil. Olha que coisa impressionante, meus irmãos. A gente acumula muitas coisas que de maneira nenhuma é útil para a nossa vida. Não é? Você, no início do ano, você pode se livrar de muitas coisas, tornar a sua vida mais leve, ter leveza na sua vida, se livrando de excesso de papéis, excesso de roupa, excesso de calçados, excesso de bijuterias. A gente tem muito excesso. E Joana de Ângeles, ela tem uma frase que ela diz: tu te torna possuído pelos bens que pensas possuir. Se a gente não tomar consciência de que tudo isso é transitório, né, nós ficamos escravos, a gente fica possuído por essas coisas. E também, como você falou, no campo mental. A gente não pode manter no campo mental o que não é útil para a nossa vida. A própria organização física já faz isso. Quando, o ontem, por exemplo, já está arquivado. Perdão, né? querido. Mas tem pessoas que têm o prazer de viver o ontem, o anteontem, o 20 anos atrás, e ficam chorando sobre fatos ocorridos há tantos anos atrás. E qual a utilidade que isso tem? Qual é a utilidade disso? Olha só. Exatamente. Então, olha, depois dessa da utilidade, esse S do senso da utilidade, qual é o outro Aí senso? o outro Gente, é muito interessante É muito isso. interessante. Depois vem o outro que chama ordenação. Se você ordenar, quer dizer, estabelecer prioridades, porque uma coisa é organizar, a outra é ordenar. Quando você ordena, você põe na frente o que você está usando, não é? Com mais vezes, você está utilizando mais vezes, então você organiza uma gaveta, você ordena, isso aqui vai ficar para trás, isso aqui vai ficar para frente. No seu armário você pode distribuir, você pode ordenar, organizar e ordenar as coisas que você tem. Porque se você tem menos coisas, você ordena de forma mais fácil do que você organizar ou ordenar uma coisa com muita coisa. Você pega um armário, às vezes meus filhos diziam assim: mãe, meu armário está pequeno, eu quero aumentar o armário. Eu dizia: não, você que está com coisa demais. O armário está num bom tamanho, porque a gente usa uma roupa de cada vez. A gente usa um sapato de cada vez. Para que ter tanta coisa, né? Só para dificultar a organização ou a ordenação. E assim também é na mente. Você tem que estabelecer prioridades de pensamentos. Se você se surpreender pensando alguma coisa que não te faz bem, para que você vai insistir naquilo? É o que nós falamos, buscar lá atrás, no passado, ficar recordando uma coisa que você sofreu ou que você não foi bem, porque nem sempre a gente vai bem. Eu me lembro as primeiras palestras que eu fiz, eram frustrantes, porque eu planejava uma coisa, saía outra. Se eu fosse esmorecer, dizer assim: eu não dou para esse negócio, eu não faria mais palestras. Então você tem que dizer: não, realmente eu não fui muito bem, mas eu vou melhorar, né? Tem que ser sempre um desafio na nossa vida. Isso que se chama, é o segundo senso, que é ordenação, que também não deixa de ser respeito a você mesmo e às coisas que você conquista com tanto esforço. Às vezes você conquista uma coisa com tanto esforço e aquilo passa de época, né? Eu fico vendo algumas amigas minhas que guardam roupa assim de mais de 20 anos atrás, que pode voltar a usar e aquilo foi muito caro. Já pensou, gente? Não podemos mais fazer isso. Inclusive, isso traz uma energia pesada no nosso ambiente. Nós precisamos deixar as coisas fluírem, se elas não estão sendo úteis. Eu não digo, por exemplo, o casaco que nós não estamos utilizando porque é verão, mas que iremos, logicamente, utilizar. Claro. Daqui a pouco chega o inverno. Tudo é o bom senso. Mas a gente precisa perceber que se já passaram-se 2 anos e a gente ainda não usou aquilo, é porque não nos pertence mais. A gente tem que começar a deixar ir, porque às vezes a gente só dá para alguém quando está roto, quando está todo estragado, quando perdeu o botão, não é mesmo? Quando já não é mais útil mesmo de forma nenhuma. Então vamos abrir mão, isso vai nos fazer um bem imenso. Um bem enorme. E a terceira dica, né, do bom senso, dos S's, dos bons sensos, se chama limpeza. A limpeza é fundamental na nossa vida.
não só na nossa casa, porque um ambiente limpo atrai vibrações generosas para a gente, né? Se você deixa a sua casa toda suja, suja em todos os sentidos, você abre espaço para espíritos que se comprazem com a desorganização, com a desordem, com a sujeira. Os espíritos melhores, têm uma vibração mais leve, mais suave, eles gostam do espaço limpo. Então, a limpeza é fundamental. Quando você tem menos coisas, fica mais fácil limpar. Se você acumula, que você tem que tirar da sua mesa trocentos enfeites para limpar, é muito mais difícil você manter o ambiente limpo. Então, esse encaminhamento, não, essa cultura agora da simplicidade, faz muito bem para a nossa vida. A gente pode simplificar a vida. Esse é o terceiro item. E também a limpeza mental. Nós temos verdadeiros lixos mentais, como nós falamos agora mesmo. Tem coisas que não vale a pena manter na mente. A gente cria um lixo virtual, igual no computador, e joga e fala, isso é lixo. Eu não quero mais pensar nisso. Porque, Yasmin, nós somos cercados por espíritos. Por isso que Paulo de Tarso falou, nuvens de testemunha nos acompanham. Emmanuel chega a afirmar que nós, humanidade terrena, está no livro Roteiro, quem quiser conferir. Nós, humanidade terrena, somos 20 bilhões de almas. Então, nós temos 7 bilhões encarnadas. 13 bilhões estão na condição de espíritos errantes, estão na espiritualidade. Mas a espiritualidade é todo lugar. Não existe um local, uma região chamada isso aqui é espiritualidade, né? Então, a espiritualidade está em todo lugar. De modo que esses espíritos se acotovelam com a gente, com os encarnados. E eles são atraídos pelos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos são visíveis a esses espíritos. Se você, então, entra numa faixa, numa sintonia com a dor, ou da raiva, ou da vingança, ou da tristeza, você atrai essas entidades que maximizam o problema que você está sentindo, porque elas chegam com essas vibrações densas. Então, repara, não sei você, mas eu que tenho uma sensibilidade mediúnica grande, quando eu começo a chorar que eu estou aborrecida, se eu bobear, eu não paro de chorar. Porque aquilo vai Se entra no padrão vibratório da tristeza, avalanche, você recebe aquelas emanações de tristeza também e a gente não consegue mais. Não consegue entrar mais no normal, no estado normal. Não é, Yasmin? Então, o que a gente tem que fazer? Você tem que estancar, é como se o sangue estivesse jorrando. Você tem que falar, peraí, deixa eu botar aqui uma compressa. Essa compressa é a prece, você começa a cantar uma música. Por isso que essas músicas de fundo moral, essas músicas espíritas, que a gente tenta fazer o possível para divulgar, elas são tão úteis. Verdade. Porque a música rapidamente alavanca o teu processo mental para um patamar de tranquilidade, de equilíbrio. Tenta fazer isso. É um recurso fantástico que a gente pode lançar a mão em qualquer momento. É verdade. Se você sabe... música do Cabete, por exemplo, tem uma música do Cabete que diz, é bom viver quando se tem em paz o coração. Você, como eu, que é também feliz, aprenda essa lição. Outra qualquer, eu digo essa porque essa é meu carro-chefe. Quando eu estou muito triste, eu começo a vibrar nessa música. Ou então na música do Dr. Bezerra, de olhar terno e sereno, de semblante tão ameno. Você começa a chamar essas entidades, pedir auxílio, e logo, logo a lágrima vai secando. E você já entrou num novo patamar, já começa a ver a vida através de uma outra janela, porque é interessante. Pode estar um sol brilhando lá fora, se o teu vidro interno estiver embaçado, você vê tudo cinza. Então, a gente percebe que tudo tem a ver com o nosso mundo íntimo. E aí a gente precisa se preservar. Porque, como falou Jesus, né? Não adianta essa geração procurar o reino dos céus aqui ou acolá, porque ele está dentro de vós. Então, nós precisamos nos cuidar. Isso é respeito, né, Yasmin? É isso. É respeito a você mesmo, a sua divindade. Porque, meus irmãos, eu quero enfatizar isso.
Nós somos filhos de Deus, não é pouca coisa não. Filhos de Deus. Glória, graças a Deus. Filhos de Deus é ter o potencial do amor e da sabedoria. É o potencial, está aqui, ó, como diz a Yasmin, está aqui dentro. A gente não pode perder isso de vista, né, Yasmin? E tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Se alguém quer te jeito. fazer mal, você olha para essa criatura com muito carinho e fala, minha irmã, não adianta, o mal que você me quer vai voltar para você. Não tem jeito. Tem que olhar com compaixão. Não é? E olha, você falou tudo. A chave para nós vivermos respeitando principalmente aqueles que nos desrespeitam é a compaixão. A compaixão. Porque quando você percebe que na rua alguém está te desrespeitando, no trabalho, se você desenvolver uma compaixão, você vai olhar e ver, meu Deus, que pessoa perturbada. Aí você vai dar o limite, não quer dizer que você tenha que deixar o outro fazer o que queira com você, mas você vai dar um limite com equilíbrio. Você não vai cair naquela indignação que se perturba, não vai dar poder ao outro de perturbar você. E esse é um grande poder, né? Talvez um dos maiores poderes, de você não conseguir mais odiar ou se irritar com ninguém. É verdade. Esse já é o quarto senso do japonês. Vamos lá, fala aí pra gente. São 5. É a saúde. A saúde é fundamental, porque a saúde física nossa está diretamente ligada, a gente sabe hoje, com a saúde emocional e a saúde espiritual. Então, esse sentimento de raiva que você armazena, como você falou, essa indignação que às vezes a gente tem, que é normal que a gente tenha, só não pode alimentar isso. Porque no que você vai alimentando isso, você vai perdendo a sua saúde. Porque você vai criando focos no seu corpo espiritual e esses focos se projetam no corpo físico. Então, como diz Manuel Filomeno de Miranda, isso quem está dizendo não sou eu. Manuel Filomeno de Miranda diz, não existem doenças, existem doentes. Olha que diferença. Então, quando a gente tem a nossa alma adoecida, a gente provoca, atrai os vírus, as bactérias, a gente atrai isso tudo. A gente vira um campo onde esses vírus, inclusive espirituais, vão se multiplicando, porque realmente nós temos no dia a dia algumas situações de desrespeito, na família, no trabalho. Nós estamos inseridos numa sociedade que a própria governança é desrespeitosa. Uhum. Então, a gente percebe que há uma doença espalhada. É verdade. É? Agora, quando a gente começa a observar isso como uma doença, como uma fragilidade, a gente olha o outro e diz, meu Deus, como ele está mal. E aí, essa compreensão, ao invés de nos trazer irritação, nos traz compaixão. Essa é a questão, que a gente precisa lembrar. E a gente precisa orar muito, pedir. Você lembrou uma coisa muito bem colocada, porque às vezes as pessoas têm uma tentativa de sentir, bom, já que eu estou doente, a culpa é minha. Aí começa a trabalhar. Então eu não valho nada, eu provoco doença em mim. Não é bem assim. Todos nós estamos no estágio evolutivo ainda com dificuldade, somos muito egoístas ainda, temos muitas paixões, né, que fazem com que a gente haja de uma forma desrespeitosa com a gente mesmo e com o outro. Mas não é para a gente se sentir culpado. Isso faz parte da nossa evolução. Por isso os espíritos chamaram de erro a ignorância. Eles disseram, o erro é resultado da ignorância. A gente erra porque a gente não sabe fazer melhor. Se nós soubéssemos fazer melhor, a gente não errava tanto. Mas o erro enseja também um aprendizado. Por isso não é bom, meu irmão. Estou falando dessa questão de culpa, que eu já atendi muitas pessoas como clientes cheias de culpa. A culpa promove uma ligação direta com os espíritos que nos querem mal. Existem espíritos que se comprazem com a nossa dor. Então, se você se enche de culpa, você se liga a esses espíritos que maximizam. Realmente você não vale nada, realmente você... A gente cai entendeu? Na vibração dessas entidades e aí depois vem aquela dificuldade para sairmos dessa vibração. Então, olha, chega aqui, meu irmão, minha irmã, qualquer tempo que você esteja nos ouvindo. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus.
Deus nos criou simples e ignorantes, então Ele já sabia que nós iríamos nos equivocar. Tenha também compaixão por você. Tudo vai melhorar. Pega essa culpa, entrega ao Senhor e caminha, sabendo com humildade que você erra. Porque você é igual a todos nós erramos. E como a gente erra, né? Pablo Neruda diz, quem pensa que nunca errou, já morreu e nem sabe. Mas olha, eu queria que você nos falasse os S's. O quinto S. O quinto. O último S é autodisciplina. Então, você tem o senso de utilização para manter na sua vida só o que é útil. O senso de ordenação, estabelecer prioridades. Qual que é a minha prioridade nessa vida? É me aperfeiçoar? Então, eu estou lendo pouco. Eu preciso ler mais. Porque a leitura... Interessante esse Rubem Alves, ele diz assim, a leitura nos ensina a enxergar. A gente só vê quando a gente tem conhecimento da coisa. Você abre a sua visão, você passa a enxergar a vida melhor, né? Então, esse senso de ordenação te convida a estabelecer essa prioridade, a leitura, o trabalho no bem, que nós já vamos falar da solidariedade. Depois, o senso de limpeza. Você tem que manter limpo tudo na sua casa, na sua própria vida, no seu corpo. As roupas, o nosso corpo. Tudo. A limpeza é fundamental para atrair bons fluidos, né? Uhum. E a saúde, o senso da saúde, que é essa questão que começa no pensamento. E, por último, a autodisciplina. É aquela coisa que o americano tanto gosta, just do it. Faça, simplesmente faça. Não fica só planejando e não fazendo nada, porque Jesus diz assim, se você não é fiel no pouco, nunca vai ser fiel no muito. Então, se você planeja e nunca faz nada, como que os espíritos do bem vão poder confiar no seu trabalho? Um dia você está fazendo, no dia seguinte você já desistiu. Isso aí. Já trabalhei muito, então agora acabou. Aí os espíritos falam, pô, não pode confiar, né? É isso mesmo. E isso é confiança, isso é respeito também. Muito bom. Bem, gente, nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique conosco, porque na volta, Leila Brandão vai responder as suas perguntas. Acompanhe agora o musical Bombardeio de Pétalas, de Tiago Brito. A farda do amor, minha arma contra o rancor, nosso general é o Cristo, livrai-nos do mal, do inimigo que há em nós. Jesus, eu me alisto, lutando com a alma, sem sangue vencendo a dor, buscando a calma. Bombardeio de pétalas, irradiação na cerda, ver luz em ação, perfume de paz. Às vezes perde o vencedor, às vezes ganha o perdedor. Vencer
na moral. É isso, perdoar o mal, o inimigo, desatar os nós, prazer em fazê-lo sofrer, vingança na alma, troféu do remorso se vai no pódio da raiva, bombardeio de pétalas e radiação na seta, ver luz em ação, perfume de paz. Larara, 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 perfume de paz. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem. Estamos de volta. Gente, olha, a loja virtual do Clube de Arte, ela está sempre com descontos. E é dali que nós retiramos a nossa sobrevivência. E olha, só tem material fantástico que divulga a doutrina espírita com precisão, com certeza, e traz também conforto, alegria, bem-estar. Aquelas músicas, gente. Nós temos CDs com músicas lindíssimas, livros, revistas, tudo com conteúdo espírita de qualidade, analisado pelos nossos companheiros. Então, gente, esse material é capaz de levar equilíbrio ao nosso lar. Eu acordo de manhã, Leila, já pego um CD, já coloco lá para tocar. Então, eu tomo o meu café já com uma música e eu sinto que isso já vai fazendo uma limpeza no meu ambiente, uma vibração que vai penetrando em todos os recantos da minha casa, porque a questão da limpeza não é só material, né? A gente precisa resguardar aquela vibração no nosso lar. E isso pode certamente ajudar. E você vai estar levando um material de qualidade, ajudando o seu lar, os seus amores, e vai estar nos ajudando na manutenção de todo esse trabalho. É só ligar para 0 operadora 21 3017 9800. Ou então acesse loja. Tem ponto depois do loja? Então, gente, olha só, é loja.clubedearte.org.br, loja.clubedearte.org.br. Com isso, você vai ajudar a manter a programação espírita na rádio, na internet, e aí a gente vai estar aqui, olha, sempre juntinhos. Nós aqui do Recanto da Prece, que é o Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, o Recanto da Prece, e você aí, e a gente se abraçando, né? Coisa boa. Demais pelas ondas da internet, pelas ondas da rádio, da nossa também querida
Rede Amigo Espírita, que coisa maravilhosa, né? Nós estamos em algumas programações, em algumas webs também. Então, eu convido você, gente, a conhecer o programa de entrevista O Espírita no Mundo. Nós estamos começando agora com esse programa. Vai substituir o programa E Agora? E você vai adorar. O último programa E Agora vai ser com a filha da Leila Brandão, que escreveu um livro muito interessante sobre separação conjugal. E nós queríamos, porque o E Agora, que agora você só não vai ver mais ao vivo, mas você pode acessar, porque está na nossa grade também de programação, você pode acessar o momento que quiser. Ele tinha como objetivo esse projeto levar a todos o conteúdo doutrinário diante dos desafios que nós passamos. Me separei, o dessa semana vai ser esse, me separei. E agora? É muito bom. Então, muito bom. E agora nós vamos começar um novo projeto, que é o Espírita no Mundo. Gente, é um projeto lindo. Nós vamos trazer companheiros do mundo todo, através do Skype, que é uma tecnologia maravilhosa. Nós vamos trazer os companheiros do Brasil e do mundo para conversar conosco. Olha que maravilha. Que maravilha. Tem muita coisa boa aí. E eu quero convidar frente. também, Yasmin, aproveitando que você está convidando, eu estou fazendo o livro Que é o Espiritismo, que foi sugestão sua. Isso. Porque é um livro, é um pequeno livro grande. Porque Kardec consegue escrever um resumo da fundamentação espírita. E eu estou fazendo, assim, várias aulas do que é o Espiritismo. São as videoaulas atuais, porque a Leila também fechou o projeto Desafios da Vida com temáticas, gente, fantásticas, que você pode acessar a qualquer momento na tvnovaluz.com. E agora ela está começando, já gravou 4 videoaulas que vão ser colocadas mais adiante para vocês, que é o que é o Espiritismo. Mas foi uma orientação nos dada pelos benfeitores na nossa reunião mediúnica de suporte às atividades da TV Nova Luz e do Clube de Arte, que se estudasse essa obra fantástica de Allan Kardec, o que é o Espiritismo. Ali é o começo, ele fala de uma maneira leve, né? É muito fantástica. Bom, porque ele fala para leigos e para não leigos. Que a gente que é espírita acha que já sabe. Mas olha, não sabe. Você vai amar. Quando você começa a ler com profundidade, entender o pensamento kardeciano, que ele deixa muito claro no que é o Espiritismo, porque ele escreveu o livro Que é o Espiritismo para as pessoas que queriam saber o que é isso, para que serve, né, o Espiritismo. Isso é uma pergunta científica, para que serve? Por que que os espíritos vieram naquela invasão organizada trazer esse conjunto de informações? Para que serve isso? Gente, é lindo demais, é fantástico. É fantástico. E aí você vai poder acessar daqui a pouco, coisa maravilhosa. Agora, Leila, tratando da nossa temática, nós falamos sobre respeito no nosso primeiro bloco, o autorrespeito, o respeito aos semelhantes. E agora nós vamos conversar sobre a solidariedade. Como é que nós poderíamos encarar sobre o enfoque espírita a solidariedade? Olha, a solidariedade é um tipo de inteligência. Olha que coisa, né? Porque antigamente a gente imaginava que só tinha inteligência cognitiva. É aquela inteligência de armazenamento de conhecimentos. Então, quanto mais conhecimento cabia na sua cabeça, mais inteligente você seria. Depois, a partir de Daniel Goleman, que foi um estudioso, né, pesquisador americano, ele diz assim, não, existe um outro tipo de inteligência, que é a inteligência emocional. Não adianta você acumular conhecimentos se você não sabe o que fazer com eles. Né? Você vê muitas pessoas com muito conhecimento, mas são umas pessoas grosseiras, umas pessoas... que não sabem conviver. Não sabem conviver, exatamente, não sabem pregar o conhecimento, então eles têm um distúrbio na inteligência emocional, que precisa ser trabalhado. E por último, aquela doutora Dana Zohar, essa americana que achou o ponto de Deus no cérebro, né? Que ela fez pesquisas com pessoas que faziam prece, que entravam em meditação, e ela percebeu que o eletroencefalograma dessas pessoas acusava uma luminosidade diferente quando a pessoa estava em meditação ou estava em prece. Aí os cientistas, seus amigos, chamaram do ponto de Deus no cérebro. Ela escreveu um livro chamado Inteligência Espiritual,
mostrando que é um tipo de inteligência em que as pessoas, ao desenvolver esse potencial, elas têm mais saúde, vivem mais tempo, fazem bem onde quer que elas se encontrem. Olha que coisa interessante a pesquisa dessa senhora. E essa inteligência espiritual se desenvolve com a solidariedade. Olha só. Com trabalho no bem, quando a pessoa tem ideal. Nossa, não que é? lindo. Então, esse serviço voluntário que nos Estados Unidos, nos recursos humanos, quando você vai procurar um emprego, eu sei porque minha filha foi procurar emprego lá, eles incluem as seguintes perguntas: quantas horas de serviço voluntário você presta? Ela não entendeu a princípio a pergunta, mas eles queriam exatamente saber se ela tinha inteligência espiritual. Porque as pessoas que têm esse tipo de inteligência, elas fazem o bem por amor ao bem e não fazem o bem pensando em receber nada em troca. Elas gostam de ser solidárias. Não importa a religião, tem pessoas até que são ateus, né, que não acreditam em nada, mas que se sentem felizes em fazer o bem. Isso é ser solidário. Então, isso é um tipo de inteligência que o Espiritismo, já no século passado, no século XIX, trouxe numa frase do Espírito Verdade, né? Fora da caridade, não há salvação. Gente, olha que coisa interessante. Que coisa interessante. E nós vemos que nós podemos angariar saúde através do serviço voluntário. A área médica tem sido realmente muito profícua em pesquisas a respeito disso, na área da psiquiatria e também os psicólogos, atestando o quanto nós trabalhamos elementos bioquímicos no nosso corpo que são produzidos nos momentos que nós estamos em algum serviço pelo próximo, sem esperar nada em retribuição. Então, isso é fantástico, nós precisamos inserir um momento como esse na nossa vida, porque o processo de conquista da felicidade interna, de ativação desse reino dos céus, ele exige a autodisciplina. É e essa verdade. autodisciplina exige uma programação e que a gente coloque o just do it, né? Depois você tem que se colocar para realizar. Programe a sua semana, coloque momentos no seu dia de oração, de leitura edificante, nem que seja 5 minutos para uma leitura, 5 minutos para uma oração e uma visualização, para você se alimentar de Deus. Isso vai dando lucidez, a gente vai percebendo melhor as saídas para os processos difíceis que nós passamos, tudo melhora. E insira um momento também onde você vai poder fazer algo pelo próximo, nem que seja para titia que precisa de alguém que fale com ela de vez em quando no telefone. E especialmente em família. Não é? Que a coisa mais difícil, meus irmãos, é nós sermos solidários em família. Porque aí entra as paixões, entra o ciúme, entra a inveja. E isso permeia muito as relações humanas. E em família, que a gente não está em família por acaso, eu falo até da minha própria dificuldade. Eu não estou falando assim, você tem dificuldade com seus familiares. Somos todos nós. Todos nós temos. Então, aquele cunhado enjoado, aquela cunhada que fica só exigindo coisas, querendo tomar o seu marido, e você fica com ciúme. Todo esse processo é um processo natural. Todas as pessoas têm isso. É a sogra, é o sogro. Tem uma série de familiares que são verdadeiros desafios de solidariedade. Você pode ser solidário e deve ser, principalmente em família, porque a família não é uma coincidência, né? Não é um acaso. A família não é assim porque vocês se encontraram aleatoriamente. Não é. A gente sabe que existe um motivo pelo qual você está sendo desafiado naquela família. Quem tem família grande, então, haja desafio. A família grande que dá de tudo. Você me lembrou agora de um poeminha, de um sonetozinho do Casimiro Cunha, que o Chico Xavier psicografou. Quem já venceu na vida atritos e ódios mordentes, consegue nascer na terra
com muito poucos parentes. Verdade. Então, meus irmãos, realmente é um desafio de todos nós. As coisas que nós conversamos aqui no nosso programa, no Despertar Espírita, são os desafios meus, da Leila, de todos os que estão sentados aqui para a gente entrevistar, e os desafios do mundo inteiro. E aí nós vamos nos lembrar, meus irmãos, que Maria Clara, que é uma das mentoras da nossa Casa Espírita, faz algumas recomendações de visualizações que nos ajudam muito nesse processo que a Leila está dizendo. Ela diz que quando a gente vai dormir, a gente faz a nossa prece, imagina que Jesus vem e nós convidamos para essa visualização a pessoa com a qual nós tenhamos dificuldades. Esse parente, esse familiar difícil. E aí a gente imagina Jesus aplicando um passe naquela pessoa, em nós, e nós conversamos com a pessoa. Isso acontece a nível energético quando nós estamos fazendo a visualização. Realmente, em um nível de realidade, nós estamos fazendo um tratamento naquela pessoa e nas nossas relações, em nós mesmos. Com certeza, com o passar do tempo, você repetindo esse tratamento, você vai verificar uma mudança naquela pessoa com relação a você. E você pode estender isso para as suas dificuldades no trabalho, aquele chefe difícil, aquele colega que você não confia bem. Faz isso a nível da sua visualização e você vai ver o resultado. Tem até um caso muito interessante, eu gosto de contar casos porque ilustra bem o que nós estamos falando. De um casal amigo meu que tem uma filhinha, a filhinha tem 2 anos, e a menina começou a não dormir. Ela simplesmente tinha aquelas crises de choro horrorosas durante a noite, e eles catam a menininha e levam para o passe, e nada de melhorar as crises de choro. Parecia que ela via, como disse a mãezinha dela, parecia que ela estava vendo alguma coisa dentro do quarto, e aquela dificuldade, toca fazer o culto no lar para ver se melhorava a ambiência, só que o relacionamento dos dois não estava sadio. Eles estavam muito grosseiros um com o outro, muito nervosos, bebendo muita bebida alcoólica. Então isso daí, meus irmãos, atraiu para a ambiência espíritos galofeiros. Claro que espíritos ruins não entravam lá, que são pessoas boas, mas espíritos brincalhões. Então os espíritos, com aquele excesso de álcool, com aquela desavença entre os dois, que também é natural hoje em dia, o relacionamento humano está muito complicado, muito grosseiro, né? Aquela grosseria entre eles, materializou, vamos dizer assim, fluidicamente, aquelas entidades que durante a noite aparecia para a criança. Ficava fazendo graça para a criança, e a criança gritava, gritava, gritava. Quando eu falei com ela que isso podia acontecer, que eu sentia no meu campo psíquico que estava ocorrendo isso, aí eles começaram a diminuir aquela ingestão de álcool, que era álcool todo dia, uma cervejinha aqui, uma cervejinha ali, e toma a pessoa cerveja. nem sente, vai introduzindo esse processo no seu dia a dia e não se percebe que está exagerando, porque o álcool, ele traz um malefício terrível. As próprias garrafas, os vidros, eles exalam o álcool em torno e já atraem as entidades perturbadas que desencarnaram ingerindo álcool e que sentem psicologicamente essa necessidade, né? Uma certa feita eu fui à casa de uma amiga que ela tinha uma adega imensa e eu, quando entrei na adega, comecei a me sentir tonta e eu comecei a perceber entidades que estavam abraçadas àquelas garrafas. Então, se você tem barzinho em casa, às vezes não dá nem para você tirar, porque o marido ou o parente com quem você vive gosta daquilo e vai criar um atrito tão grande. Você pode orar e visualizar em torno daquela área onde são guardados os alcoólicos, uma camada fluídica protetora. Peça recursos da espiritualidade, que eles vão ajudar você a neutralizar aquele espaço da sua casa, que é um espaço de atração das entidades perversas. É verdade. Então você vê que tomar um tragozinho, um drink ou outro, que a gente acha que não tem consequência nenhuma, mas a criança dentro do nosso lar, ela nos dá sinais que as coisas não estão bem. Nenhuma criança vai gritar e chorar à noite se não tiver nada ameaçando
o físico ou o psíquico dela, a criança estava em sofrimento, e com isso traz sofrimento para a família toda, porque ela acordava de madrugada, ficava acordada a madrugada toda com medo de dormir. Quando chegava lá para as 5 horas da manhã, a criança caía de cansado, dormia, e aí os pais tendo que trabalhar. Então, cria um círculo vicioso de dor. Então, em família, meus irmãos, a gente tem que estar atento a tudo. Tem um escritor também americano, chamado Michel Costa, até antigo. Ele escreveu um livro, Construir o Homem e o Mundo. Eu nunca mais esqueci na leitura desse livro, e agora me veio na lembrança, que ele falou que é preciso ter 4 coisas em família. Ele chamou cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. CC, eu guardei assim para não esquecer, CCRR, que é cuidado, conhecimento, respeito e responsabilidade. Ou seja, cuidado, quando você ama, você cuida. Então, se a sua casa está tendo algum desequilíbrio, começa a prestar atenção, é preciso tomar cuidado. É igual uma plantinha que está morrendo, você tem que botar um pouquinho de água. Então, se está havendo muito desafeto, tem que tomar cuidado até com essas entidades que chegam fomentando essa indisciplina, né? Porque isso é uma indisciplina mental. Cuidado, é conhecimento. Conhecimento é você buscar conhecer um ao outro, saber por que eu estou tratando tão mal aquela criatura, por que eu sou grosseiro, se eu estou tão carinhoso lá fora de casa, por que eu sou tão grosseiro aqui dentro, o que está me incomodando, né? Tomar conhecimento, conhecer as necessidades de cada indivíduo que está dentro do grupo, respeito, que nós já falamos na primeira parte inteira, e responsabilidade. Hoje, ninguém pode assumir nada sem ter responsabilidade. O que eu vou fazer com isso? Eu estou numa família, a família pode estar sendo destruída ou a família, todos estão crescendo. Como é que está a minha família, né? E agora, se a gente ampliar isso, como é que está a comunidade em que eu vivo? O que eu estou fazendo? Como eu estou sendo solidário na minha comunidade? O pessoal está aqui no meu ponto da produção, o Fábio Peluso está dirigindo o programa, estão me avisando que nós estamos nos minutos finais. Minutos finais, está vendo? Olha, mas que coisa boa nós estarmos juntos, e que pena que o nosso programa está terminando. Eu vou pedir as suas palavras finais para a gente poder fazer realmente uma vibração no final, se a gente puder ter pelo menos uns 2 minutinhos, você faz a sua palavra final e a gente vai fazer uma vibração pelas famílias, porque nós estamos precisando, né, meus irmãos, de forças para podermos conviver uns com os outros, porque os relacionamentos se desgastam, mas não se permita amargurar, que a sua fala continue sendo uma fala de equilíbrio e de harmonia, por mais que os companheiros à sua volta não estejam bem, vamos vibrar por eles nas orações, nas irradiações, fazendo as visualizações, envolvendo eles com Jesus, e você vai conseguir, amigo querido, amiga querida, que os seus familiares estejam bem. Meus irmãos, o meu pedido é que nós possamos ser mais solidários. Seja solidário com a nossa TV. Manda perguntas, sua observação, isso é importantíssimo. A TV Espírita hoje, ela está sendo abrangente, ela está no mundo todo. Você pode participar disso. Compre o pacote, os produtos do Clube de Arte. Seja solidário com a gente aqui, nós precisamos de você. Muita paz no seu coração e que Jesus nos permita estar sempre com a mão no trabalho, porque isso sim vai nos acender a momentos felizes na nossa vida. Muito obrigada. Então, nesse minuto final, eu vou pedir o som para o nosso Celso, que é da produção. Nós vamos ter 30 segundos de oração. Eu vou pedir a Jesus que as suas bênçãos de luz possam ir a todos os lares que estão nos acompanhando e a todos os lares dos irmãos em necessidade. Somos agora milhares de irmãos que estamos com os nossos pensamentos e corações unidos. Que esta prece possa movimentar energias que abram canais interdimensionais,
através dos quais o amor de Jesus penetre os lares. Vamos pensar nos nossos lares, meus irmãos, à luz do Cristo, entrando, fazendo uma limpeza, envolvendo os nossos quartos, as áreas comuns. E vamos visualizar esses raios de luz envolvendo os nossos amores, mas em especial hoje, aqueles com os quais tenhamos dificuldades de convivência, onde o respeito já está abalado. Que esses irmãos que estão em nossa mente recebam as nossas vibrações e essas energias do Cristo, e que as formas de pensamento negativas, as energias malsãs, as ligações magnéticas com mentes infelizes, caso haja, possam ser desfeitas, em nome do bem, em nome de Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meus irmãos, pela companhia de vocês. Um beijo e até o nosso próximo programa. Este mês, o Clube de Arte lança o CD Vivências em Família. Este CD é o primeiro volume da série Audioaulas. São importantes esclarecimentos em áudio, extraídos do programa Vivências em Família, exibido na TV Novaluz.com, com diversos temas, apresentado por Ana Rosa Airão. Ana Rosa é neurologista pediátrica, mestre em neurologia e professora universitária. Vale a pena conferir esta bela obra. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.